E a reta final da preparação do Flamengo para enfrentar o Bayern de Munique. E o Danilo falou sobre essa preparação do Flamengo e também sobre esse momento de enfrentar o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes. Chega aqui naquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Megão React. Se inscreva e ative o sino das notificações. Já deixa os créditos ao canal da Flamengo TV, link na descrição. Vamos lá, vamos ver o que o Danilo falou nessa coletiva de imprensa. Boa tarde a todos, pessoal. Eu não acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Vou discordar um pouquinho do Bruno na parceria. Mas acredito sim que o Bayern é uma equipe que tem alguns jogadores com um pouco mais de experiência. O Chelsea era uma equipe muito muscular, eu diria assim, muito reativa e que te levava a um nível físico, assim, a estar num nível físico muito importante durante o jogo, senão você não aguentava o jogo. O Bayern, eu creio que é uma equipe que tem alguns jogadores que conseguem um pouco mais cadenciar o jogo e tentar ter um controle de bola um pouco maior. O que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e mentalidade também para essa partida. O que não quer dizer que a gente não vai precisar estar no melhor nível possível, mais ainda do que no dia do Chelsea, por ser uma eliminatória para poder passar a fase. Eu acredito que o Bayern é uma equipe que está acostumada a jogar esse tipo de partida. Acredito também que do lado deles eles estão olhando com preocupação aqui para aquilo que tem aqui no Flamengo. E penso que vai ser um jogo, como eu falei outro dia, que quem errar menos, quem estiver mais concentrado durante mais tempo durante o jogo, vai ter grande chance de poder passar a eliminatória. Danilo, Gustavo Lopes, da Zon, e você vai ter um confronto ali com o Harry Kane, né? Para muitos é o melhor centroavante do mundo. O que você está vendo desse confronto? O que você pode fazer para poder parar o Harry Kane e o que você tem analisado nesse ataque do Bayern até o momento? Primeiramente, falar sobre um duelo individual é algo difícil, né? Eu acredito muito no trabalho de equipe, no sistema defensivo inteiro para poder fazer um grande jogo, ter um grande confronto, principalmente nesse tipo de enfrentamento. É muito difícil você falar de enfrentamento individual sem contar com as coberturas, sem contar com a pressão dos homens da frente na bola livre para a gente poder estar um pouco mais curto. Então, assim, é todo um trabalho de equipe. E depois também falar só de um jogador é difícil, porque depois o Bayern tem jogadores como, sei lá, poderia citar aqui o Sané, que é meu ex-companheiro também do Manchester City, que é um jogador que tem uma certa experiência, mas ainda tem uma juventude aflorada, é muito rápido, muito veloz, imprevisível. Eu li, parece que o Musiala também vai estar à disposição também para esse jogo, então é um jogador que demonstrou nos últimos anos ser um jogador também diferente dos iguais. Então eu acredito que principalmente nós, enquanto sistema defensivo, o Flamengo enquanto sistema defensivo vai precisar estar num dia bem importante para poder passar a eliminatória. Danilo, tudo bem? Boa tarde, Gomes, o Alvande. Danilo, em cima disso que você acabou de falar, sistema coletivo. O Bruno falou ontem sobre a velocidade para atacar, como a velocidade é a chave para pegar o Bayern desprevenido, de bolas nas costas. Né? Também é na defesa. E essa velocidade que você tem, talvez seja uma grande vantagem para que você possa jogar, construir uma disputa boa, várias posições. A velocidade defensiva é crucial também no jogo? É muito relativo, né? Porque tem muitos lances que às vezes, muito mais com uma leitura e com uma antecipação, você evita de ter que fazer um sprint, ter que fazer uma mudança de direção muito rápida. Então eu acredito mais na leitura ali no jogo. Obviamente você não consegue controlar todos os momentos e às vezes é sim necessário dar um sprint, ter uma mudança de direção rápida. Mas para enfrentar esse tipo de equipe, esse tipo de nível de jogador, é necessário estar fisicamente o mais preparado possível, seja na parte da velocidade, seja na parte da força. É necessário saltar alto, é necessário estar no seu melhor realmente, porque o Bayern é um time, como o Felipe falou outro dia, da primeira prateleira dos clubes do futebol mundial, e para poder bater eles é necessário estar no melhor dia. Danilo, tudo bem? Thiago do GE. Falando um pouquinho de velocidade, você sabe que essa relação velocidade, aceleração que você tem, é até uma vantagem sobre essa disputa leal que vocês têm na zaga. Tem algum número que você possa passar para a gente em relação a esse sprint, essa velocidade que você chega a atingir? E emendando a segunda pergunta, você em 15 jogos ainda não perdeu pelo Flamengo, né? Você está invicto. Como é que é chegar num jogo desse tamanho,
defendendo a invencibilidade? A primeira questão dos dados depois tem que pedir para o pessoal aí, né? Eu tenho que pedir para o pessoal, a gente tem um controle bem bacana de tudo isso aí, que realmente a velocidade, né, um sprint final sempre foi uma das minhas características ao longo da minha carreira. Há um ano atrás na Juventus eu bati 37.1, agora já tem um ano atrás, eu não sei. Mas sim, é uma coisa importante, como eu falei, para jogar nesse nível é necessário realmente ter perna, ter velocidade. Eu acredito nisso, além de técnica, né, apurada. E quanto... Desculpa a outra pergunta. A minha invencibilidade, cara, eu vou pensar no jogo a jogo. Realmente, num jogo desse contra o Bayern Munique, o que você pode falar? É um jogo onde eu acredito que é 50-50, cada um tem metade de chance de vencer, de levar a eliminatória. Vou torcer para que essa invencibilidade continue, vou trabalhar e fazer de tudo e motivar também meus companheiros para que primeiro a gente possa vencer e que essa marca individual possa seguir, porque isso representa sucesso para o Flamengo. Obviamente que se pensa, né, o jogador pensa jogo a jogo. Então agora o objetivo é o Bayern Munique. Mas os resultados da fase de grupo também já definiu o chaveamento. O Flamengo ficou o chaveamento do outro lado da chave. Como vocês imaginam, pensando em passar de fase, o restante do chaveamento, se isso foi conversado entre vocês ou se é um problema para o Danilo de mais para frente? É um problema para o Danilo de mais para frente, certamente, porque o Bayern já é um problema bastante importante já no domingo. Acho que isso reflete muito a vida, né? Certamente a gente já trocou alguma ideia ali entre a gente, falou, putz, se passar, pois tem esse time e tal. E é como tudo na vida, assim, muitas vezes a gente se preocupa muito com aquilo que vem adiante, né? Com os problemas futuros que a gente nem sabe como vai ser, como vão chegar, de que maneira a gente vai tá ali para poder enfrentar esses problemas, se esquece de botar o foco e desfrutar aquilo que está acontecendo agora, né? Uma partida bonita e histórica para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Então, meu pensamento e que eu tento incutir também na equipe é aproveitar esse momento, desfrutar, demonstrar as máximas qualidades nesse momento, porque o futuro é incerto, está voando. Tá bem? Danilo, boa tarde. João Guilherme, do Flamengo TV. Com toda a sua experiência de muitos anos na Europa, intensidade vai ser um ponto fundamental nesse jogo de domingo. E o clima, calor intenso, com o time e o Flamengo muito mais adaptado. Até que ponto esse fator vai influenciar nesse jogo histórico de domingo, na sua opinião? É um fator importante desde que a gente esteja no nosso máximo nos outros pontos do jogo, né? Porque não adianta nada ter um calor a gente falar aqui que o jogador brasileiro do futebol brasileiro está mais adaptado a isso, se a gente não estiver tecnicamente pronto, não estiver taticamente concentrado, não estiver firme em cada duelo. Então, assim, eu acredito que é uma coisa que pode ser um ponto importante, desde que a gente esteja num nível importante nos outros fatores também. Fala, Danilo, tudo bem? Chico Moedas, da TV. Numa entrevista recente, você foi muito sóbrio, né? Suas entrevistas são sempre muito sóbrias, e você falou um pouquinho da seleção brasileira, da possibilidade de Copa do Mundo. Eu queria entender com essa sua sobriedade, com a sua capacidade, enfim, de explicar tão bem, tão elucidado nas informações, mudou alguma coisa do jogo contra o Chelsea e o Flamengo, a sua percepção da capacidade do Flamengo nessa competição, e como você está observando essa capacidade, enfim, a partir de agora? Certamente, eu antes do jogo no Flamengo, eu disse que no vestiário eu falei que a história ela é feita de vários acontecimentos, né, ao longo dos anos, ao longo de uma jornada. A história não é feita em um dia, né, ou em um acontecimento. Mas também falei que existem momentos específicos que eles mudam o rumo da história, né? E eu citei que aquele jogo contra o Chelsea era um momento específico onde poderia ser um marco importante para mudar subir um degrau, né, no marco da história desse grupo especificamente do Flamengo. Certamente o jogo contra o Chelsea foi uma virada importante, mas também falei depois do jogo que o que iria determinar o quão importante era aquele jogo era aquilo que a gente fizesse dali para frente, a gente conseguisse manter a mentalidade, porque tecnicamente, taticamente, sendo sincero, eu acredito que essa equipe tem um nível de maturidade muito importante, né? Aquilo que pode oscilar é o comportamento, é a forma de atejamento, né? Comportamento que você pode ter em cada partida.
E isso sim pode oscilar, isso depende de nós. Então, uma vez que a gente atinja um ponto onde a gente consiga ter sempre o mesmo comportamento, independente do jogo contra o Chelsea, o jogo contra o Fluminense, o jogo contra o Botafogo da Paraíba, independente do adversário, isso sim vai ser o marco, né, vai confirmar o marco que foi a vitória contra o Chelsea. My question is about the Brazilian teams and how good they've been in this competition compared to maybe some European teams who are highest rated, but they've lost against you won against Chelsea, for example. Why do you think that is? That the Brazilians, just because you guys want to showcase more, so you play hardest in this competition, and maybe the European teams are way too tired after a long season like that? And what does it mean for Brazilian football in general? They've been showcasing so much on a global stage like this. Yeah, no. To be honest, the Brazilian teams are doing really, really well. I think that all the people from Brazil are really proud of the football that we have been seeing in these last weeks. And to be honest, the results are because the Brazilian teams are really good. They have really good players. They have really good coaches. And the only problem is we have no opportunity to face the European teams because once we had this opportunity, we are showing our skills, we are showing our best football, and I think this is good for the world football, for the people who've been watching this kind of games, and I hope in the close future we can have more duels like this, because people are enjoying. Monique Daniel, TNT Esportes. A gente viu ontem, um vídeo muito legal que a Juventus publicou da visita que você e o Alex fizeram com os ex-companheiros, eles super felizes em receber vocês. O torcedor sempre tem muita curiosidade, acho que nesse tipo de competição, isso traz um pouco isso, de ver como o Flamengo é visto lá fora, o que as pessoas sabem sobre o Flamengo, e numa competição como essa, depois de uma vitória contra o Chelsea, isso repercutiu muito. Queria saber como é que foi a resenha lá, o que teus companheiros falaram ou perguntaram, Agora a gente já sabe que a Juventus está do lado do Flamengo e se vocês avançarem, de repente dá para ter esse cruzamento mais adiante. Não, foi realmente muito especial essa visita, tanto para mim quanto para o Alexandre. Nós tivemos tantos anos na Juventus e construímos uma história importante lá, e de respeito, de admiração e de carinho assim de todos. Enquanto se trata de Flamengo, é um clube mundialmente conhecido. Até antes de eu vir para cá, certamente meus ex-companheiros sabiam muito bem aquilo que significava o Flamengo para o futebol mundial, e principalmente Brasil e América do Sul. Mas eu acredito que ainda existe um certo distanciamento, ou não sei se é essa a palavra, e eu ficaria muito satisfeito se houvessem maneiras, e acredito que a Copa do Mundo de Clubes é uma delas, e houvessem maneiras de a gente conseguir expandir ainda mais a marca, não só do Flamengo, mas também dos outros clubes brasileiros, do futebol brasileiro em si. Acredito que o Campeonato Brasileiro é um produto muito bacana que a gente pode tentar, de certa forma, vender melhor, num senso bom da palavra, e que a gente possa fazer o futebol brasileiro ser melhor visto além da seleção brasileira. Eu creio que tem um produto bem bacana nas mãos, que se a gente conversar direitinho, a gente consegue expandir isso. Oi, Danilo, aqui tudo bem? Você deu uma Liga Litoral News. Você jogou com o Company, que hoje está no Bayern de Munique como treinador. Queria saber se você chegou a conversar com ele nesse período, se passou alguma informação para o Felipe Luiz com base naquilo que você conversava com ele. E em cima disso, você espera desse duelo dos treinadores, porque são treinadores, querendo ou não, jovens. O Company tem 5 anos de carreira como treinador, e o Felipe, assumindo o Flamengo na temporada do ano passado, vem fazendo também um grande trabalho. O que dá para esperar, na sua visão, um compromisso tão grande quanto esse, de 2 jovens treinadores que são muito qualificados? Obrigado. Primeiramente, é um pouco preocupante, Eu vou jogar e os 2 treinadores foram meus ex-companheiros, então quer dizer que eu estou também ali me aproximando desse passo, Não vou pensar muito nisso.
Mas para mim eu acho maravilhoso, assim, eu acho realmente maravilhoso clubes históricos como o Flamengo e o Bayern Munique terem treinadores tão jovens, tão apaixonados pelo esporte e tão estudiosos. Eu acredito que é disso que o futebol precisa. E eles vêm, tanto o Company quanto o Felipe, vêm demonstrando que estão no caminho certo, vêm demonstrando que eles estão fazendo por onde merecer toda essa confiança e todo esse status que eles vêm recebendo, né? O Vincent foi meu capitão no Manchester City, um cara extremamente inteligente, extremamente cérebro, assim, entretanto muito competitivo. Muitas vezes cortava a veia central dele aqui e ele ficava extremamente nervoso, assim, porque ele é muito competitivo. É um cara que representava muito bem toda a história do Manchester City, passou pelo momento do Manchester City antes de ser badalado tal e qual ele é agora, passou por toda a reformulação e foi um dos principais representantes do Manchester City vencedor. Então é um cara assim que tem a competitividade nas veias, e, como eu falei, muito inteligente. Então vai ser bem bacana, um duelo interessante de dois treinadores da nova geração que eu acredito que tem ainda um futuro brilhante pela frente. Mas espero que nesse duelo o Felipe possa sair mais feliz, o Company vai ter outras... Espero que o Vincent tenha outras oportunidades de poder estar mais feliz como treinador. Danilo, Marcelo Góes da TV Globo, eu quero insistir no tempo que o Luciano abordou, porque o Company, desde que virou treinador, no Delete primeiro, ganhando na Bélgica, aí vai para o Burnley, na Inglaterra, que é um time historicamente defensivo, e ele transforma o time, sobe para a primeira divisão, e quando todo mundo acha que ele ia ficar defensivo também, ele insiste em sair tocando a bola de trás, aí apanha muito lá, é rebaixado, e quando achavam que ele ia cair na carreira, ele vai dar esse salto para o Bayern Munique, onde ele já reformulou o jogo do time alemão também. Dito isso, sabendo que o Felipe é muito convicto na forma de jogar, que é mais ou menos parecido, tem que sair de trás, tem que ter a posse de bola, quem você acha que pode ceder no duelo, assim, né? Ceder um pouco as próprias convicções de jogo, porque se todo mundo jogar da forma que pretende, vai ficar um duelo pouco, assim. Cara, primeiramente, por parte do Vincent, é uma demonstração de muita coragem, né? Eu, sinceramente, fiquei muito surpreso quando eu vi o Burnley jogar no comando dele, porque eu enfrentei o Burnley várias vezes e era um time chato para dedéu de enfrentar. Ficava todo mundo lá atrás da linha da bola, com os zagueiros de 2, 3 metros lá defendendo, e jogavam por uma bola parada, por um contra-ataque. E o Vincent pegou o time e botou o time para jogar futebol. Eu vi várias partidas onde, por exemplo, o Vitinho, lateral direito do Botafogo, jogou extremamente bem. É um jogador que tem uma qualidade técnica muito importante. E se encaixou muito bem naquele esquema. Só que também demonstrou a diferença que é jogar a segunda divisão e a primeira, onde ele foi para a primeira divisão, jogava muito bem. Eu assisti vários jogos onde ele jogava muito bem, tinha muito mais posse de bola na maioria das vezes que os adversários, mas na hora de concluir as jogadas faltava realmente a qualidade que muitos jogadores de um calibre maior têm. E isso foi demonstrado que eles foram rebaixados. Mas ele teve o prêmio de tudo isso, das convicções dele, de ir para o Bayern de Munique. O Felipe também é um treinador, como você disse, muito convicto e muito preciso nas ideias que ele tem de futebol. Nesse tipo de nível, eu acredito que você nunca vai conseguir ter o controle total das ações. Nesse tipo de nível, é necessário você ter uma equipe que tenha a capacidade de se adaptar aos momentos da partida e que se sinta também confortável no momento com a bola e sem a bola, porque não dá para jogar nesse nível esperando ter total controle das ações. Aquele que soubesse adaptar melhor aos momentos do jogo, que normalmente ele não fica confortável, mas ficar confortável nesse jogo, tem grandes chances de passar a eliminatória. Porque o jogo ele é feito de fases, né? Dentro de um jogo existem vários jogos. Então, vão ter 10 minutos onde você vai estar um pouco mais com a posse de bola, vão ter outros 10 que certamente o time vai pressionar, vai ter outro momento onde o jogo vai ficar mais aberto e vão ter contra-ataques, né? Jogadas mais rápidas. Então, como eu falei, a capacidade de adaptação do treinador e dos jogadores vai ditar muito o ritmo desse confronto. Danilo, aqui, Pedro e tudo bem? A gente sente nesse Mundial que várias projeções, expectativas, elas foram sendo atualizadas e rodadas após rodada. Primeiro, a expectativa de como um sul-americano encararia o europeu. Depois era a boa primeira rodada de alguns brasileiros, como seria a segunda rodada do Flamengo europeu. E parece que existia
pré-jogo, uma expectativa diferente do Chelsea, vocês viraram um pouco essa chave. Eles falaram muito em tentar competir contra o Chelsea, quem sabe uma vitória. Você viu um domínio muito grande do Flamengo. Qual é a diferença desse pré-jogo, da abordagem que vocês estão tendo do jogo do Chelsea para agora? Isso também é um pouco assim, se vocês também se sentem mais confiantes, não é só simplesmente tentar competir, se o Flamengo também vira essa página internamente. O que muda daquele pré-jogo do Chelsea para vocês, o tal confronto contra o europeu, para esse novo confronto contra o europeu de oitavas, a partir do que vocês viveram na primeira fase? Obrigado. Eu acredito muito numa expressão que diz: a soberba precede a queda, né? Precede a queda. E aqui não se trata de soberba, mas as minhas falas antes do Chelsea, eu repito elas agora. Eu acredito que vai ser um jogo extremamente difícil. O Bayern de Munique é dos principais colossos do futebol mundial, e isso já foi demonstrado, vem sendo demonstrado nos últimos anos. Eu, quando jogava por Real Madrid, por Manchester City, por Juventus, sempre para enfrentar o Bayern de Munique, era sempre uma sensação de, putz, pegamos o Bayern de Munique. É sempre a mesma sensação. Entretanto, eu repito as minhas palavras que foram anterior ao Chelsea, que é: eu acredito que nós temos ferramentas suficientes para poder jogar o jogo de igual para igual e passar a eliminatória. Se vai acontecer a vitória ou não, é difícil, a gente não consegue prever. Mas eu acredito muito porque internamente a gente faz um trabalho importante. A gente faz um trabalho de convicção, a gente faz um trabalho de construção para enfrentar qualquer tipo de adversário. Obviamente, o futebol tem várias variantes e você nunca controla aquilo que vai acontecer. Como eu disse também, a vitória contra o Chelsea te dá um gás a mais, te dá uma confiança a mais, uma concreteza naquilo que a gente vem projetando de trabalho. Entretanto, com toda a humildade possível e com todo o respeito pelo Bayern de Munique, que é, como eu falei, um dos colossos maiores do futebol mundial, eu acredito que nós temos ferramentas para poder passar a eliminatória e continuar a nossa trajetória no Mundial. Danilo, tudo bem? Boa tarde, Gabriel, revista pra cá. Danilo, essa semana a gente teve duas entrevistas que me chamaram a atenção. Primeiro foi o Zico falando que os europeus estão assustados com a forma de jogar, tanto no Flamengo, né, quanto nos outros brasileiros. E no mesmo dia, o Rodri, o do City, falou que nenhum europeu quer enfrentar os brasileiros nesse Mundial. Você acha que esse Mundial está servindo muito, especialmente para mudar aquela concepção que a Europa sempre é melhor que a América do Sul? Você acha que esse Mundial está sendo importante também para mostrar realmente o valor tanto do Brasil quanto da América do Sul no mercado do futebol mundial? Obrigado. Sim, certamente, como eu falei numa resposta anterior, o Mundial de Clubes tem sido muito importante justamente para isso, para o futebol brasileiro conseguir, e sul-americano, de certa forma, conseguir demonstrar as capacidades e provar para nós mesmos que nós temos um produto muito importante nas mãos e que a gente pode fazer com que isso gire o mundo de uma maneira muito mais valorizada, de uma maneira muito mais importante daquilo que é hoje. Obviamente, eu acredito que algumas coisas que estão sendo faladas nesse Mundial são, sim, importantes destacar, como as temperaturas, muitas vezes os campos secos, e isso dificulta, de alguma maneira, o jogo para os europeus, ou para quem está acostumado a jogar no futebol europeu. Mas eu não considero isso, eu considero isso uma vantagem para os sul-americanos ou para os brasileiros, porque a capacidade de adaptação em qualquer tipo de ambiente. Isso eu creio que se a gente também, se a gente conseguir fazer com que isso chegue também na Europa, eu acredito que pode ser um fator importante para o desenvolvimento do futebol também do lado de lá, né? Não só falar aquilo que vem da Europa desenvolve o futebol brasileiro e sul-americano. Não, também existem coisas como essa capacidade de adaptação aos diferentes terrenos e ambientes que a gente também pode levar para lá, e creio que pode também ajudar muito a eles a evoluir o futebol. Boa tarde, Danilo. Ele vai lance, ele está te contando aqui. Lá no início da história do Mundial, a gente comentou sobre a festa da torcida no Rio, né, da Euroflávia, e desde então a Cidadela vem jogando a torcida presente, né, muita festa, grandes públicos. Quando o Bayern é um grande clube europeu, vai ser muito importante também essa para a torcida do estádio. Sim, certamente. Muitas vezes a gente não fala sobre a torcida do Flamengo porque talvez é uma coisa que ela não é uma coisa que ela
muda de concepção de acordo com o jogo. A torcida do Flamengo é uma coisa concreta que vai estar sempre ali, né? Teve nos cenários mais difíceis da história do clube e agora, onde é um momento talvez um pouco mais confortável para o clube em várias áreas, a torcida merece desfrutar desse momento e merece acompanhar de perto, né, essa trajetória do clube. Certamente a torcida vai ser um fator muito importante, aqueles que estiverem no estádio, mas também aqueles que estiverem fora, mandando energias positivas e juntos numa corrente importante para que a gente possa passar a eliminatória. Feito? Já aqui do Renato da jogada no Colando do Flá também. Vou te perguntar sobre o teu duelo, né? Sua briga saudável, no bom sentido, com os seus companheiros de zaga, com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz, porque os três estão bem, os três são jogadores de seleção, mas o Felipe joga com 2 zagueiros, não com 3, né? Então, você que já jogou com o Company, já jogou com o Felipe, hoje, se você fosse o treinador, quem seria o jogador titular? Eu jogava com 3 zagueiros. Se vira o Felipe, né? A tropa do Leléo e o Danilo, o resto já se vê. Ah, não, aí não sei. Amanhã você pergunta no estádio. Eu queria botar mais uma variável nessa equação que a gente está tentando fechar aqui, né, de modelo de jogo, de concentração, de intensidade, de tudo que entra num tratamento tão importante como Flamengo e Bahia. Quanto você acha que o individual pode favorecer alguma das equipes, pode ser definidor nessa partida? Muito. Acho que o individual conta muito. Numa partida muito igual, onde a gente tem como prioridade não perder, cada um não perder os seus duelos, né? Quando alguém individualmente está num dia mais inspirado ou consegue, de certa forma, vencer os seus duelos, isso cria muitos desequilíbrios durante a partida. E aí é um momento onde pode se decidir o futebol, o jogo, né? Na verdade, a gente fala muito do futebol, de tudo isso, de sistemas, né? De espaços, de tudo isso. Realmente, o futebol evoluiu de uma maneira drástica e incrível, para melhor, mas a gente sempre fala que o futebol é o resumo daquilo que acontece nas duas áreas, ou seja, na área quando você defende, que você não sofre gol, se você defender bem, e na área de lá onde você define o jogo e faz gol. E isso e para isso tem um peso muito importante a individualidade de cada jogador, quer dizer, os sistemas táticos nada mais são uma coisa inspiracional para poder, no final das contas, destacar o individual de algum jogador durante a partida. Então, eu espero que a gente possa individualmente estar inspirado, porque vai ser necessário. Tá bom, gente? Valeu! Tá aí, nação, então, Danilo falando sobre o confronto entre Flamengo e Bayern de Munique. Vamos ver o que vai acontecer. Mas aí, agora é o seguinte, é palpite, hein? Já deixa o seu palpite aí nos comentários registrados. Eu vou acreditar na força do Flamengo. Pra mim vai dar Flamengo 1-0. 1-0 Flamengo. Qual é o seu palpite? Deixa aí nos comentários, vamos ver o que vai acontecer. A gente se vê no próximo vídeo.